Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. A aula de hoje é a nossa aula do capítulo 11, aulinha de número 5. Então, pegue o material que daremos início, tá certo? Como tema do nosso capítulo 11, nós temos os números decimais e porcentagem, lá na página 4, certo? Livro 3 agora. Neste capítulo, você vai estudar os números decimais e como eles se relacionam com os números fracionários. Além disso, vai realizar cálculos envolvendo porcentagens e perceberá como elas estão presentes nas mais diversas situações do dia a dia, nas vitrines de lojas em promoção, nas taxas dos bancos, nos dados de pesquisa, entre outros. Eu dividi esse capítulo 11 em duas partes, então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar apenas os números decimais, tá certo? Frações decimais, lá na nossa página 5. As frações decimais são aquelas cujo denominador é uma potência de 10. Ou seja, na fração, o denominador ele tem que ser uma potência de 10, ou seja, um número que você consiga colocá-lo na base 10 elevado a algum expoente. Então, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, isso é o que a gente chama de potência de 10. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Aqui eu tenho a fração 3 décimos. Esse 10 eu posso fazer em forma de potência, escrevê-lo em forma de potência, que fica 3 elevado a 1. Então, a fração 3 décimos, ela é uma fração que está escrita numa potência de 10. Outro exemplo aqui, ó, 5 centésimos. O 100 também eu consigo colocá-lo na base 10. O 100 nada mais é do que 10 elevado ao quadrado. Então, o 100 também é uma potência de 10. E mais um exemplo aqui, ó, 7 milésimos. 1000 também eu coloco ele numa base 10. Nada mais é do que 10 elevado ao cubo. Então, toda vez que eu tiver um número que eu consiga escrevê-lo numa base 10, isso a gente chama de números que são potências de 10. O 10, o 100, o 1000, o 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. E se vocês observarem aqui, ó, o expoente nada mais é do que a quantidade de zeros que o número possui. Olha, o 10 possui um zero, expoente 1. 100 possui 2 zeros, é elevado ao quadrado. 1000 possui 3 zeros, é elevado ao cubo. Para que uma fração seja decimal, o denominador ele deve ser uma potência de base 10. Como expoente natural e diferente de zero. Esse expoente ele nunca pode ser zero, porque se ele for zero, ele vai se tornar um número inteiro. Olha só o exemplo aqui, ó. 3 décimos. Se a gente colocar o expoente zero, qualquer número elevado a zero, lembra que é 1, então vai ficar 3, 1, que isso corresponde a um inteiro. Então, ele não vai ser uma fração decimal, certo? Agora, nós vamos relembrar um pouquinho sobre frações equivalentes, que nós vimos lá no capítulo 8, para resolver essa atividade. Pode ir resolvendo comigo, tá certo? Escreva os numeradores que estão faltando nas frações equivalentes, de modo que as igualdades se tornem verdadeiras. Então, a gente vai achar frações equivalentes e essa igualdade tem que ser verdadeira. Olha só, eu tenho um meio. Aqui eu tenho uma fração na base 10. O que foi que eu fiz com esse 2 para ele virar 10? Eu multipliquei por 5, né? 2 vezes 5 dá 10, então em cima eu faço 1 vezes 5, que vai dar 5. O que foi que eu fiz com esse 5 para ele virar 10? 5 vezes 2, então 4 vezes 2, 8. Lembra que frações equivalentes a gente acha ou multiplicando ou dividindo numerador e denominador da fração pelo mesmo número? 4 vezes quanto dá 100? 4 vezes 25. Então, eu faço 3 vezes 25, que dá 75. 20 vezes 5 dá 100. Então, 6 vezes 5, 30. 25 vezes 4 dá 100. 12 vezes 4, 48. E assim, eu vou achando o numerador de todos. Ó. 50 vezes 2, 43 vezes 2. Aí aqui, ó, 625, 375. 56 e 760. Então, fazendo as multiplicações necessárias, eu achei todos os numeradores. Segunda questão. Observe os denominadores das frações anteriores. Esses denominadores aqui, que nós vamos observar agora.
Note que nas duas primeiras frações da primeira linha, os denominadores são 2 e 5. Então, eu tenho aqui ó, o 2 e o 5. E o 2 e o 5, eles são divisores de 10. Tá vendo? Por isso que a gente achou uma fração decimal, porque 2 e 5 ele é divisor de 10. Dá para fazer 10 dividido por 2 e 10 dividido por 5, que vai dar uma divisão exata. Nas 4 frações seguintes, os denominadores são o 4, o 20, 25 e o 50, que é 4, 20, 25 e 50 são divisores de quem? De 100. E nas 4 últimas, os denominadores são divisores de 1000. O 8 é um divisor de 1000, 40 dá para dividir por 1000 exatamente, 125, que vai dar 8, e 200 também, que vai dar 5. Com base nessa observação, converse com seu colega sobre as questões seguintes e anote suas conclusões justificando-as. Se uma fração tem um denominador 250 agora, a gente parou no 200, imagina que uma fração tem um denominador 250. Qual será o menor denominador possível de uma fração decimal equivalente a ela? Então, eu tenho que achar uma fração decimal, ou seja, que o denominador seja 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, e que seja equivalente a 250. Então, quais são os denominadores de frações decimais? 10 é menor do que 50, então não dá. 100, que 250. 100 também é menor do que 250, então não dá para achar uma fração equivalente a ela. 1000, então o próximo denominador será o 1000, o menor, né, da fração equivalente a ela. Pois 250 ele é divisor de 1000. E não há potência de 10 menor que essa, pois 250 já é maior que o 100, não é? O 250 já é maior que 100. Então, depois do 100, a próxima potência de 10 vai ser o 1000, que é 10 elevado ao cubo. Então, tem que ser um número maior do que 250. Se uma fração tem denominador 9, você acha que é possível encontrar uma fração decimal equivalente a ele? Será que eu consigo encontrar uma fração equivalente com o denominador 9 que tenha o denominador ou 10, ou 100, ou 1000 e assim por diante? Essa é uma resposta pessoal, mas vamos pensar um pouco aqui. Olha só. 9, ele não é divisor de 10. Eu não consigo fazer 10 dividido por 9 e chegar no resultado exato. 9 não é divisor de 100, eu não consigo 100 dividido por 9, eu não consigo fazer 1000 dividido por 9, eu não consigo fazer 10.000 dividido por 9 e assim por diante. Ou seja, o 9 ele não é divisor de nenhuma fração decimal, de nenhum número decimal, de nenhuma potência de 10. Então, nós não vamos encontrar uma fração equivalente que possui o denominador 9 e que ela seja decimal, certo? Notação decimal, lá na nossa página 6 agora. Nós vamos entender o que são notações decimais. Estudamos fração decimal. Aí agora nós vamos estudar notação decimal, certo? Nosso sistema de numeração é do tipo posicional, por isso que tem o quadro de ordens e classes, porque cada número, dependendo da posição que ele ocupa, ele tem um valor diferente. E utiliza a base decimal para a construção de seus numerais. Como assim? Nós sabemos que o nosso número ele vai mudando de 10 em 10. A ordem, no caso, vai mudando de 10 em 10. 10 unidades não é que equivale a uma dezena? Então, 10 unidades eu mudo para uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. E assim por diante. Então, nosso sistema de numeração ele já é decimal, porque ele vai mudando a ordem de 10 em 10. Assim, cada ordem do sistema decimal é representada por uma potência de 10, partindo das unidades. 10 unidades é uma potência, base 10, expoente 1. Já a 10 dezenas, base 10, expoente 2, porque 10 dezenas são 100 unidades. Já 10 unidades de milhar, base 10, expoente 3, e assim por diante, é o cubo, né? Elevado ao cubo. Nós vamos aqui ver a escrita, ó, vamos estudar a escrita do número 53.020 no sistema de numeração decimal e a potência de 10 associada à posição do algarismo. Olha só esse número no quadro de ordens. 53.020 unidades, não é? Olha,
0 unidades, 2 dezenas, 0 centenas, 3 unidades de milhar e 5 dezenas de milhar. Coloquei cada algarismo na sua ordem correspondente. Aí agora eu vou analisar aqui, ó, 0 unidade quer dizer que a gente não chegou ainda aos 10. Então, na unidade eu posso escrever de 0 até o 9. A gente ainda não chegou aos 10, porque quando chega ao 10 já é dezena. Por isso que tem aqui, ó, 10 elevado a 0, porque não tem nenhuma dezena ainda, que equivale a 1. Já na dezena a gente pode escrever, né? 10 elevado a 1, que é igual ao mesmo 10. Centena, né? O 100, 10 elevado ao quadrado. Ó. Lembra? 2 zeros, quadradinho. Unidade de milhar é o 1000. 10 elevado ao cubo. 1000, 3 zeros. Dezena de milhar não é o 10.000? 10 elevado à quarta. Centena de milhar, 100.000. 10 elevado à quinta. E assim por diante, certo? Veja como representar uma fração decimal em notação decimal. A fração decimal, o denominador tem que ser na base 10. Já a notação decimal, nós escrevemos ele utilizando a vírgula, um número decimal. Olha, 1/10 na forma de fração, 1/10 na forma de notação decimal. 1/100, fração decimal, 1/100, notação decimal. 1/1000, fração, 1/1000 aqui, notação decimal. Então, nós fizemos nada mais, nada menos do que realizar essa divisão. 1 dividido por 10 dá 0,1, que é 1/10. 1 dividido por 100, 1/100. 1 dividido por 1000, 1/1000. E para fazer divisão por 10, 100 mil, vocês sabem, né? A gente diminui as ordens de acordo com a quantidade de zero. Ó, 10 só tem um zero, então nós teremos um único algarismo depois da vírgula. O 100 possui 2 zeros, nós temos 2 algarismos depois da vírgula. O 1000 possui 3 zeros, nós teremos 3 algarismos depois da vírgula. Vamos fazer agora aqui comigo a página 6 do livro. Escreva as frações decimais usando a notação decimal. Então, nós vamos transformar essa fração numa notação decimal, ou seja, no número decimal, aqueles números escritos com vírgula. Então, 6/10, como é que a gente escreve na notação decimal? 0,6, olha. 1, 0, 1, número depois da vírgula. 58 centésimos. O 8 tem que estar na ordem dos centésimos. Então, 0,58, que a gente lê 58 centésimos. Olha. 2 números depois da vírgula, 2 zeros. E 123 milésimos, olha, 3 zeros, então eu tenho que ter 3 algarismos depois da vírgula. 0,123, ou 123 milésimos, certo? Sempre esses algarismos que estão no numerador, eles vão lá para o final. Para a gente poder concluir a quantidade de casas exatas que tem que estar depois da vírgula, nós vamos preenchendo com zero, certo? Aí agora, ó, registre no quadro de valores a seguir os números encontrados no exercício anterior. Letra A, 0,6, ou seja, 6/10, ó, termina na casa dos décimos. 58 centésimos e 123 milésimos, ok? Continuando a representação gráfica dos números decimais, lá na página 7. As frações decimais apresentadas na atividade 1 da seção anterior são frações próprias, ou seja, menores do que uma unidade, são frações menores do que um inteiro. É por isso que os números decimais registrados no quadro de atividade da atividade 2 apresentam o algarismo 0 na ordem das unidades, porque toda a parte das unidades são 0, porque são frações próprias, ou seja, menores do que o inteiro. Veja agora o que acontece quando se representa a forma decimal, uma fração decimal imprópria, ou seja, maior que o inteiro. Para isso, observe as divisões da unidade em décimos, centésimos e milésimos nas representações a seguir. Olha só, vamos ver agora imaginar o material dourado. O cubão do material dourado, a gente vai representar ele como sendo um inteiro, uma unidade. Aí imagina agora você dividindo esse cubão em 10 partes iguais. Nós teremos, olha, 10 plaquinhas dessas. Então, 10 plaquinhas representa 10 décimos. Cada plaquinha dessa vai representar 1 décimo, certo? Aí agora nós vamos pegar o cubão e vamos dividir em 100 partes iguais. Ó, dividimos em 10 na horizontal e depois em 10 na vertical.
Então, nós conseguimos ter 100 barrinhas dessas. Então, é o que a gente representa 100 centésimos, porque o inteiro foi dividido em 100 partes iguais. E cada barrinha dessa equivale a 1 centésimo. Aí agora, olha, dividimos aquele cubão em 1000 partes iguais. Então, nós temos 1000 milésimos. E cada cubinho desse representa 1 milésimo. Aí nós vamos fazer a representação na fração decimal e na notação decimal. Olha só, cada barrinha do exemplo anterior, né, representa um décimo escrito em fração e um décimo em notação. Cada barrinha dessa representa 1 centésimo e cada cubinho representa 1 milésimo. Agora veja como fica a representação decimal dessa fração aqui. Como é que a gente vai escrever 3.145 milésimos na forma de notação decimal? Olha só o que é que a gente vai fazer primeiro. Eu tenho aqui a fração. Eu sei que 3.145 milésimos eu posso escrever assim, ó, 3.000 milésimos mais 145 milésimos. Só fiz separar. Mas eu também sei, ó, que aqui, ó, 3.000 milésimos eu posso fazer o cancelamento. Ó, esse zero cai com zero, com os 3 zeros vai ficar 3, 1. 3 dividido por 1 vai ser 3. E eu posso escrever esse 145 assim, ó, como sendo 100 mais 40 mais 5. Eu só fiz decompor, certo? Aí agora eu vou separar, eu deixei no mesmo denominador, mas agora eu vou deixar cada númerozinho desse do numerador com o seu próprio denominador. Então, eu vou fazer, ó, 3 é igual a 100 milésimos mais 40 milésimos mais 5 milésimos. Eu só fiz separar. Agora, o que é que eu vou fazer? Fazer o cancelamento, ó. Esses 2 zeros vai cair com 2 zeros, me sobrou 1 décimo. Esse zero cai com esse, 4 centésimos. E aqui não tem como fazer simplificação nenhuma, então ele vai ficar. Então, a gente vai escrever como? 3 inteiros mais 1 décimo, que foi o que sobrou, mais 4 centésimos, mais 5 milésimos. Agora, vamos representar usando o material dourado? Olha esses 3 inteiros. 3 cubão, né? Lembra que um cubão representa um inteiro, então vai ficar 3 cubões para representar essas 3 inteiros aqui. 1 décimo, que é só uma placa, né? 4 centésimos eu preciso de 4 barrinhas. E os 5 milésimos, 5 cubinhos. Então, transformando isso aqui, colocando no quadro posicional, eu tenho o quê? 3 inteiros, 1 décimo, 4 centésimos, 5 milésimos. 3 inteiros e 145 milésimos. Então, 3.145 milésimos, que é a forma da fração decimal, transformado em notação decimal, fica 3,145, ou seja, 3 inteiros, 145 milésimos. Viram aqui, ó, como a base era, como o denominador era 1000, 1000 tem 3 zeros, eu fiz o quê? Tem que ter 3 números depois da vírgula, certo? Aí agora vocês vão treinar isso que a gente acabou de estudar. Vamos fazer as atividades da página 8 e depois volta para a gente corrigir. Vamos lá para a correção. Escreva as seguintes frações em notação decimal. Numa notação decimal, então, 1 zero, como é que vai ficar? 1,7, só um número depois da vírgula. 2 zeros, então, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula, 2,03. 3 zeros, 3 algarismos depois da vírgula, 5,681, 681 milésimos, certo? E agora nós vamos fazer ao contrário. Nós temos a notação decimal e vamos transformar numa fração decimal. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito. Observa a quantidade de algarismos que nós temos depois da vírgula e colocamos no denominador. Então, 91 centésimos vai 91 para o numerador e 100 no denominador. Aí aqui, ó, um algarismo só depois da vírgula, então, o nosso denominador é 10, 85 décimos. 3 algarismos depois da vírgula, então nosso denominador é 1000. Então vai ficar 7.604 milésimos, certo? Aí agora aqui, ó. Roberta estava estudando matemática quando seu cachorro resolveu brincar e sem querer pegou o caderno e rasgou uma das folhas. Veja como ficou o exercício que Roberta estava fazendo, olha. Aqui nós só estamos vendo
os denominadores, né? E a gente consegue ver aqui, ó, 22,051 ainda. Apenas com as informações restantes, refaça o exercício descobrindo qual era a fração que gerou o número decimal 22 inteiros e 51 milésimos. Então, a gente sabe, olha, que o denominador era 1000, porque, olha, 3, algarismo depois da vírgula, e aqui a gente já está vendo. Então, a fração inicial era 22.051 milésimos, só que a gente viu aqui, ó, que ela dividiu em duas partes. Então, vamos dividir também, ó. 22.000 milésimos mais 51 milésimos, olha, 1000 mais 1000. A gente só está descobrindo aqui quem são os numeradores. Fazendo o cancelamento aqui, vai sobrar 22 mais 51 milésimos. Ó, cancelei os zeros. E foi o que ela fez, ó. Mas olha só que aqui, ó, tem um 100 e tem um 1000. Então, o que é que eu vou fazer? 22 mais 5 5 centésimos. Mas por que, professora? Aqui não é 51, não é a mesma coisa que 50. E o denominador é 1000, 50 milésimos. Aí o que foi que eu fiz o cancelamento? O zero caiu com zero, sobrou 5 centésimos, ok? E o 1 milésimo, porque não tem como cancelar. Aí agora, ó, 22 inteiros, 5 centésimos e 1 milésimos é o que a gente vai resultar aqui, ó. 22 inteiros, como não tem décimos, é zero. 5 centésimos, 1 milésimo. Ok? Agora vamos aprender como a gente faz a leitura de um número decimal, que eu sei que vocês já sabem. Lá na página 8, na linguagem matemática, a maneira mais adequada de realizar a leitura de números decimais obedece às regras a seguir. Eu sei que muita gente tem a mania de ler como eu estava lendo, porque eu estava esperando chegar aqui na leitura. Como eu estava lendo, 9,5, 18,123, colocando o nome vírgula no meio. Mas a gente sabe que o nosso número decimal ele é dividido em parte inteira e parte decimal. Então, tudo que vem antes da vírgula a gente lê como inteiro e o que vem depois a gente lê de acordo com a ordem que ele ocupa. Se é décimo, se é centésimo, se é milésimo e assim por diante. Olha só, se a parte inteira do número decimal não é nula, lê-se inicialmente a sua parte inteira acompanhada da palavra inteiro, né? E em seguida a parte decimal, olha só. Aqui não é nula, então a gente vai ler como 1 inteiro, 23 centésimos, porque aqui é décimos, centésimos. 5 inteiros e 8 décimos. 1 inteiro e 38 centésimos, porque vai terminar na ordem dos centésimos. 3 inteiros e 64 milésimos. A palavra inteiros é utilizada para indicar as unidades antes da vírgula, é tudo que não foi repartido, é o inteiro. Exemplo, 12 inteiros, 345 milésimos, certo? A gente lê o que vem antes e o que vem depois da vírgula. Mas se a parte inteira for nula, nós não vamos ler 0 inteiros não, viu, minha gente? Quando a parte inteira for nula, a gente lê só a parte decimal. Aqui, ó, 6 décimos, 18 centésimos, 7 milésimos, ok? Veja no quadro a seguir os nomes das frações decimais menores que o milésimo de acordo com a posição. E muitos de vocês me perguntaram, professora, mas existe alguma ordem depois do milésimo? Tem sim, olha o que nós vamos aprender agora. Unidade, dezena, centena da parte inteira vocês já conhecem, né? Agora a parte decimal, nós temos décimos, centésimos e milésimos. Depois do milésimo, nós temos décimos de milésimo, que é o que representa o 10.000, certo? É o décimo de milésimos. Os centésimos de milésimos, que são os 100.000, e o milionésimo, que é 1 milhão, certo? A gente lê dessa forma. Décimos de milésimos, centésimos de milésimos e os milionésimos. Ok? Agora vocês vão pausar o vídeo, fazer da página 9 até a 11. Algumas páginas nós corrigiremos aqui ainda, certo? Vamos, correção lá da página 9. Escreva como são lidos os seguintes números. Leitura, eu sei que vocês são 10. Letra A, 3 inteiros e 89 centésimos. Letra B, 332, lembram parte inteira, 332 inteiros e 8 décimos. E aqui, ó, não temos parte inteira, então, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimos. Então, 83 décimos de milésimos,
ok? Ó, já passou do milésimos. É um número bem pequeno, foi dividido em 10.000 partes iguais. Então, é um pedacinho minúsculo, né? Escreva na notação decimal, agora usando algarismos e a vírgula, os números a seguir. 23 milésimos. Então, o 3 tem que terminar na ordem dos milésimos. Então, vai ficar 0,023. Olha, o 3 termina nos milésimos. 23 milésimos. 47 inteiros e 4 centésimos. Olha, como não tem décimos, a gente coloca o 0. E o 12 décimos significa que o 2 tem que terminar na ordem do décimo. Então, o 1 ele vem para a parte inteira. Então, fica 1 inteiro e 2 décimos, certo? Que é o que representa os 12 décimos. Aí agora nós temos aqui, ó, nós vamos colocar esses números que estão no ábaco, escrevê-los na forma de notação decimal e por extenso também, olha. Nós temos 2 dezenas, 1 unidade, olha a vírgula, 3 centésimos e 4 milésimos. Então, só é você, ó, preenche o décimo com 0, porque não tem nada nos décimos, e depois escreve, ó, 21 inteiros e 34 milésimos. Do mesmo jeito aqui, ó, 1 centena, 2 unidades, ó, está zerado aqui a dezena. 3 décimos, zerada a centena, então vai preencher com 0, a centena não, centésimos, e 5 milésimos. Então, nós temos 102 inteiros e 305 milésimos, certo? Aí, o restante a gente corrige no MIT, certo? Frações e números decimais, lá na página 114. Agora, você vai investigar alguns padrões na representação dos números decimais. O investigue. Na notação decimal, o número de casas decimais à direita da vírgula é igual ao número de zeros do denominador da fração decimal. Olha, quantidade de algarismos que tem depois da vírgula é a mesma quantidade de zeros que tem no denominador da fração. 3 inteiros e 8 décimos, olha, 1 zero, 1 algarismo depois da vírgula. 2 zeros, 2 algarismos depois da vírgula. 3 zeros, 3 algarismos depois da vírgula. Com base nas suas observações, escreva uma regra prática para transformar números decimais em frações decimais e vice-versa. O que é que a gente tem que observar? Quantidade de zeros do denominador. Se a gente vai transformar uma fração numa notação decimal, a gente tem que observar a quantidade de zeros do denominador e colocar a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Se for uma notação decimal para transformar em fração, do mesmo jeito, a gente observa a quantidade de algarismos depois da vírgula, que aqui é 2, então vai ser a quantidade de zeros que vai acompanhar o número 1 no denominador. Escreve no numerador o número decimal sem a vírgula. E no denominador, uma potência de 10 que tem uma quantidade de zeros iguais à quantidade de casas decimais do número. Isso para transformar aqui, ó, notação decimal em fração. Eu pego esse número todo, escrevo no numerador, e no denominador eu vou colocar 1 e vou contar quantas casas decimais tem depois da vírgula e colocar a quantidade de zeros. E para fazer o contrário, nós fazemos o quê? Para transformar uma fração decimal em números decimais, escreve-se o numerador e posiciona a vírgula de modo que o número de casas decimais seja igual à quantidade de zeros do denominador da fração. Então, o que é que eu faço? Pego esse número do numerador, escrevo ele e vou contar quantos zeros tem, do mesmo jeito que eu vou contar a quantidade de casas que eu vou deixar depois da vírgula. 3 zeros, deixo 3 algarismos, passo a vírgula, como eu não tenho mais nenhum número, eu preencho o que for de casa vazia com 0. Ok? Agora vamos fazer a atividade da página 111, fazer comigo mesmo, viu? Verifique se as regras descritas anteriormente são válidas e a continuação do investido. Para as frações decimais representadas a seguir. Em seguida, usando o conceito de fração equivalente, mostre que 7 décimos, 70 centésimos, 700 milésimos e 7.000 décimos de milésimos, eles são equivalentes. A gente vai ter que mostrar que eles são equivalentes. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Transformei fração decimal numa notação decimal, todos esses foram transformados, fração decimal em notação decimal. E ele quer que a gente verifique a regra. Então,
A equivalência entre as frações decimais 7 décimos, 70 centésimos, 700 milésimos e 7.000 décimos de milésimos foi obtida multiplicando-se o numerador e o denominador por 10. Eu multipliquei esse numerador por 10, deu 70. Multipliquei esse numerador por 10, deu 700. 700 vezes 10 deu 7.000. Do mesmo jeito eu fiz com o denominador, fui multiplicando de 10 em 10. Então, como eu multipliquei por 10 numerador e denominador, eu achei frações equivalentes. Como essas frações são equivalentes, os respectivos números decimais também serão equivalentes. Então, se a fração são todas equivalentes, isso significa que a sua notação decimal, todos eles serão equivalentes também. Portanto, 7 décimos é igual a 70 centésimos, que é igual a 70 centésimos, que é igual a 700 milésimos, que é igual a 7.000 décimos de milésimos, certo? Explique o que acontece com o número decimal quando são acrescentados zeros à direita do último algarismo. Quando eu acrescento zero aqui no final, eu acrescentei zeros. O que foi que aconteceu com o número decimal? Ele mudou? Ele representa outro valor? Não, né? Ao acrescentar zeros à direita do último algarismo em um número decimal, ele não se altera. Ele vai continuar sendo a mesma coisa, porque é o que o povo fala, zero depois da vírgula não tem valor. Agora, se esse zero vier lá no final, viu? Se o zero viesse antes do 7, ele ia ter valor sim, porque ele ia reduzir o valor desse sétimo. Ele ia deixar de ser 7 décimos e passaria a ser 7 centésimos. Mas se ele vem lá no final, eu posso preencher com zeros infinitos aqui, que ele vai representar os mesmos 7 décimos do início. Vamos lá na página 12 fazer um resumo para a gente entender melhor. Na notação decimal, ao acrescentar ou retirar zeros depois da vírgula e mais à direita, obtém-se números decimais equivalentes. Eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser lá no final, que eu vou sempre representar o mesmo número. Sempre vai ser frações equivalentes, números equivalentes. Para transformar um número na notação decimal em uma fração, escreve-se como numerador o número decimal sem a vírgula e como denominador o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais desse número. Olha o exemplo, eu tenho aqui, ó, 4 inteiros, 1.800 décimos de milésimos. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, esse zero, depois da vírgula, vocês já sabem que ele não tem valor lá no final, ficou 4 inteiros e 18 centésimos. Vou pegar e escrever esse número todo aqui no numerador sem a vírgula, coloco 1, tenho duas casas decimais, 2 zeros, certo? Para transformar uma fração decimal em um número na forma decimal, escreve-se o numerador da fração com a quantidade de casas decimais equivalentes à quantidade de zeros do denominador. Olha aqui, 35 centésimos. O que é que eu fiz? Escrevi os 35 aqui, aí ele primeiro igualou o número de algarismo, preenchendo com zero para facilitar. Mas se vocês tiverem já a noção direta, não precisa não. Escrevi o 35, ó, 2 zeros, tenho que deixar 2 números depois da vírgula. Então, vai ficar os 35. Lembra? Quem tá, fica. E vou preenchendo com zero na frente. Então, ficou 0,35. Página 12 agora. Observe a seguir a técnica explicada por Laila para transformar uma fração não decimal em fração decimal. Depois responda as questões propostas. Ou seja, nós temos agora uma fração que não é decimal. E a gente quer achar uma fração equivalente a ela, só que na potência de 10. Lembram? O que é que a gente pode fazer para descobrir se a gente tem a possibilidade de escrever essa fração numa potência de 10? Primeira coisinha. Para transformar uma fração não decimal em um número decimal, eu fatoro o denominador, através da fatoraçãozinha. Então, quando eu faço a fatoração do número 25, fatorar isso aqui, ó, né? É quando você começa a dividir pelos números primos. 25 não dá por 2, não dá por 3, vai dar por 5. Ó. 25 por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu encontrei o quê? Ó? 5 vezes 5, que foi o que ela fez aqui. Aí,
Primeira regra é fatorar o denominador. Aí depois de fazer a fatoração, eu vejo quanto tenho que multiplicar para formar múltiplos de 10, como 2 vezes 10, 2 vezes 5, que vai dar 10. E eu tenho 5 vezes 5, então eu preciso multiplicar por 2 vezes para ter 10 vezes 10. Então, olha, eu encontrei na fatoração 5 vezes 5. Quanto eu tenho que multiplicar esse 5 para ele virar 10? Eu multiplico por 2, né? Então, foi o que ela fez aqui, ó. O primeiro 5 ela multiplicou por 5 vezes 2 e o segundo 5 também multiplicou por 2. Então, o que foi que ele encontrou? 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 2 dá 10, e 10 vezes 10 é 100. Pronto. Achou uma fração equivalente a 2/25 numa potência de 10. 8 centésimos, que é igual a 0,08, que é 8 centésimos, ok? Então, sempre que eu tiver um número que não seja numa potência de 10, eu faço a fatoração e, de acordo com os números dos algarismos encontrados, eu vejo quanto eu posso multiplicar cada um deles para que dê 10, certo? Mas, professor, e se eu achar um número que não dá para, que não tem nenhum número que eu multiplique e dê 10, então ele nunca vai poder, você nunca vai ter uma fração equivalente a ele na potência de 10. No geral, lê-se 5 décimos como meio, porque os 5 décimos escrito na fração é aqui, ó, é 5 com o denominador 10, e isso aqui não representa metade, então 5 décimos é a mesma coisa que meio ponto, que geralmente quando vocês ganham numa prova meio ponto, não é 0,5, isso representa metade do inteiro, certo? Vamos treinar o que a Laila nos ensinou. Façam as atividades das páginas 12 e 13 e depois voltar aqui comigo, certo? Correção da página 12. Transforme as frações a seguir em fração decimal e em número decimal, aplicando o método explicado anteriormente. Olha o meio. O que é que eu posso fazer com esse 2 para ele virar 10? Eu multiplico por 5, não é? Então, o meio é igual a 5 décimos. Olha, fiz vezes 5 para encontrar 10. Fração decimal, notação decimal. 3 oitavos. O que é que eu posso fazer com esse 8 para ele virar 10? Não, 8 diretamente não dá, então a gente pode fatorar. Se a gente fatorar o 8, vai dar 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 2. Se eu multiplicar esse 2 por 5, vai dar 10. Esse 2 por 5 vai dar 10, então eu vou ter 3 10. 3 10 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, certo? Então, deu 1000 aqui, do mesmo jeito eu fiz a multiplicação em cima, 375 milésimos, escrito na forma de notação decimal, 375 milésimos, preenchi com zero na frente. E aqui, o 7, 20 avos, eu posso fazer multiplicar por 5 para chegar na base 100, né? Se eu multiplicar por 5 aqui dá 100, se eu multiplicar por 5 aqui dá 35, então 35 centésimos. Contorne as frações que possuem frações decimais equivalentes. Explique suas escolhas. Aí aqui eu tenho 1/7, 1/16, 1/12 e 1/5. Tem algum número que multiplicado por 7 vai dar 10, 100, 1000? Não tem, porque 7 não é divisor nem de 10, nem de 100, nem de 1000. O 16, se a gente fatorar o 16, a gente vai encontrar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mais um 2 aqui. Então, se a gente encontrou 2, a gente tem como transformar multiplicando por 5, né? Então, esse 16, 1/16 avos, a gente consegue. O 12, se a gente fatorar 12 por 2, vai dar 6. Por 2, vai dar 3 por 3. Não existe nenhum número que multiplicado por 3 dê 10, então o 12 ele não vai poder entrar. E o 5, se eu fizer vezes 2, dá 10, então o 5 entra. Vamos explicar? A fração 1/16 avos pode ser transformada em fração decimal, porque fatorando, encontramos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E para transformar, basta multiplicar por 5. Que vai dar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 à quarta, ou 10.000.
E a fração 1/5, basta multiplicar o 5 por 2, que eu já encontro aqui uma base 10, né? Por 2, que vai dar 2 décimos. Lembrando que eu não multiplico só o denominador, não. Eu tenho que multiplicar o numerador também, viu? Quando eu faço essa multiplicação. Então, 1/16 e 1/5, a gente consegue encontrar frações equivalentes na potência de 10, certo? Organize suas ideias aqui da página 3. Se uma fração não for decimal e a fatoração do seu denominador apresentar apenas fatores 2 ou 5, pode-se determinar uma fração decimal equivalente a ela para transformá-la em número decimal. O que isso quer dizer? Todo número que você for fatorar, se na fatoração só aparecer ou 2 ou 5, aquele número você com certeza consegue transformá-lo numa potência de 10. Agora, se aparecer qualquer outro número diferente de 2 e de 5, você não consegue transformar, não vai achar nunca uma fração equivalente na potência de 10, certo? Fatorar só tem que encontrar 2 e 5 para poder encontrar um número, uma fração equivalente na potência de 10. Os números decimais na reta numérica, página 14. Todo número decimal ele pode ser representado na reta numérica. Para determinar sua posição correta, basta verificar entre quais inteiros ele está localizado e, em seguida, dividir o intervalo entre os inteiros em décimos, centésimos e milésimos, e assim por diante, né? Veja como localizar na reta numérica o número 1 inteiro, 653 milésimos. Olha, se ele é 1 inteiro, 653 milésimos, isso significa que ele é maior que 1, mas é menor que 2. Então, a gente já pode ver que ele está entre os números 1 e 2. Ele fica no meio de 1 e 2. E foi o que a gente fez, olha. Colocou aqui a reta, ele está entre 1 e 2. Então, dividimos em 10 partes iguais, a gente encontra 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1,6 e 1,7. Se é 653, se é 653, ele está entre 1,6 e 1,7. Então, ele está aqui no meio. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar esse 1,6 e 1,7 e vai dividir aqui no meio também em 10 partes iguais. 1,6, 1,7 dividido em 10 partes iguais. Aí encontra 1,61, 1,62, 1,63, 1,64, 1,65 e 1,66, mas é 1,653. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar 1,65 e 1,66 e dividir em 10 partes iguais aqui. E foi o que foi feito aqui. Aí. 1,65, 1,651, 1,652, 1,653. Olha, localizamos o que ele queria. Porque a gente dividiu em 10 partes, depois achou um intervalo, dividiu em mais 10 partes, achou um intervalo de novo e dividiu em 10 partes. Porque lembra, são números decimais, são divididos de 10 em 10. Comparar números decimais. A gente vai comparar e você dizer se um número é igual ao outro, se é maior que o outro, se é menor, certo? Olha aqui, nós vamos fazer a comparação de 2 inteiros e 4 décimos com 2 inteiros e 25 centésimos. Primeiro, o que foi que eu fiz? Transformei essa notação decimal numa fração decimal. Ficou 24 décimos, 225 centésimos. Para a gente fazer a comparação, nós vamos o quê? Reduzir ao mesmo denominador, ou seja, fazer com que elas possuam o mesmo denominador. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Multipliquei essa fração por 10. 24 vezes 10 deu 240, 10 vezes 10 deu 100. Então, chegamos ao mesmo denominador. Agora eu olho, 240 centésimos é maior, menor ou igual a 225 centésimos? 240 ele é maior que 225 centésimos. Logo, 2 inteiros e 4 décimos é maior que 2 inteiros e 25 centésimos. Certo? Olha só, se os números têm partes inteiras diferentes, o maior é aquele que tem a maior parte inteira. Olha, eu tenho aqui esse número, parte inteira é 5, parte inteira aqui é 4. Então, 5 é maior que 4. Eu começo olhando a parte inteira. Mas, e se a parte inteira for igual? O que é que eu vou olhar? O décimo. Ó, aqui eu tenho 3, parte inteira é igual à parte inteira. Aí eu olho o décimo. O décimo também é igual. 7 e 7. Só que esse aqui tem 8 centésimos a mais, porque aqui a gente pode preencher com 0. Então, se esse tem 8 centésimos a mais, isso significa que 3 inteiros e 78 centésimos
é maior que 3 inteiros e 7 décimos, que pode ser escrito como 3 inteiros e 70 centésimos, ok? Preenchi com zero. Então, sempre assim, para comparar números, você compara a primeira parte inteira. Se forem diferentes, vai ser maior, quem tem a parte inteira maior. Se forem iguais, a gente vai olhar os décimos. Se são iguais, olha os centésimos. Se são iguais, olha o milésimo. Mas se os décimos forem diferentes, é maior aquele que tem um décimo maior, né? E assim por diante. Aí agora, meus queridos, vocês irão fazer as atividades da página 14 até a página 117. E no nosso encontro lá no Meet, nós iremos corrigir da página 10 até a página 17, apenas as que eu não respondi aqui na videoaula, tá certo? Então, não esqueçam de anotar as dúvidas, que qualquer coisa, no nosso encontro eu tirarei todas, tá certo? Tchauzinho, nossa aula acaba por aqui, até o nosso próximo encontro.